Queres conhecer a arte de viver, meu amigo? Está contida numa frase: faça bom proveito do sofrimento. Henri Frederic Amiel. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas Elias e esse é o canal Diálogo com Deus. Hoje nós iniciaremos o capítulo 3 da primeira parte do livro do Timothy Keller, que é denominada Conhecendo a Fornalha. Vamos nos lembrar que a primeira parte desse livro, Conhecendo a Fornalha, está dividida em 4 capítulos. Nós já falamos do capítulo 1, no último vídeo falamos do capítulo 2, denominado A Vitória do Cristianismo, e neste vídeo então nós falaremos do capítulo 3, que se chama O Desafio à Perspectiva Secular. Basicamente, neste vídeo, Keller vai mostrar a limitação da visão secular e a sua incapacidade de oferecer consolo àqueles que sofrem, àqueles que choram. Ao mesmo tempo, em contrapartida, ele vai mostrar como o cristianismo ele coloca o sofrimento humano no centro da história da redenção e como o cristianismo então pode ajudar de maneira muito mais eficiente aqueles que sofrem. O primeiro tópico do capítulo 3 ele é um tópico introdutório. O Timothy Keller vai mostrar que, apesar da modernidade tentar responder racionalmente ao sofrimento, e embora os filósofos gregos e os pensadores modernos tentem lidar com o sofrimento sem se referenciar em Deus, isso falha miseravelmente, porque grande parte das pessoas que sofrem, elas acabam por se voltar para crenças religiosas como um meio de lidar com a dor. Então, por mais que a modernidade tente empregar recursos para responder ao sofrimento de maneira racional, essas respostas elas têm sido avaliadas como respostas insuficientes para ajudar as pessoas que estão sofrendo. O segundo tópico desse capítulo é denominado Onde estavam os humanistas? O Timothy Keller ele vai iniciar com um relato histórico do massacre em Newton em 2012. E nessa ocasião, o jornalista Samuel Friedman, que era escritor do The New York Times, ele notou que após essa tragédia não houve qualquer manifestação humanista sobre o fato ocorrido, mas que todos os discursos, inclusive de pessoas que não tinham qualquer religião, foram discursos religiosos. E aí o Friedman, ele disse que se surpreendeu ao perceber que em uma sociedade extremamente secularizada, o consolo tenha sido buscado não na razão, não no secularismo, mas na fé. Por quê? O Friedman questiona. Por que as pessoas, ao invés de buscarem consolo na razão, elas acabaram por buscar consolo na fé? Na sua visão, é porque a fé ela pode oferecer duas coisas que o humanismo, o secularismo não são capazes de oferecer: teologia e comunidade. A teologia está relacionada ao fato de que a fé ela pode dar explicações um pouco mais amplas sobre o sentido do sofrimento, o propósito do sofrimento e como enfrentá-lo e superá-lo. Já no tocante à comunidade, a religião ela inclui muitos ritos e muitas tradições. E esses ritos e tradições acabam por criar vínculos entre as pessoas. E esses vínculos integram o sofredor ao coletivo, a uma comunidade espiritual. Então, participar dessas tradições e desses ritos acaba por fazer com que a pessoa se envolva mais. E ao envolver-se, ela acaba sendo abraçada por essa comunidade. Como dizem Richard Frieder, Peter Berg e outros sociólogos e antropólogos, acima de tudo, as religiões elas oferecem aos que sofrem explicações muito mais abrangentes sobre a vida e que dão sentido ao sofrimento e ajudam a pessoa ou as pessoas a encontrarem significado para sua dor. O Friedman ele também vai fazer uma observação interessante. Ele diz que por mais que o secularismo queira, existe um problema essencial que vai bloquear qualquer esforço do secularismo de constituir esse mesmo tipo de comunidade que a religião oferece. Porque o secularismo ele está baseado na valorização do indivíduo. E ele diz que uma comunidade ela só é formada quando existe algo que é mais importante do que os interesses individuais. Algo que receba uma lealdade maior por parte de todos. Então, quando eu tenho a palavra final sobre o que é certo e o que é errado, e quando nada é mais importante que o meu direito de viver do jeito que eu bem entender, a comunidade unida e solidária é corroída. Talvez ela se torne até mesmo impossível. O Keller também vai citar aqui o Richard Schroeder,
que diz que apesar dos avanços da modernidade, a busca por explicações espirituais diante do sofrimento ela permanece forte, porque a dor humana ela vai exigir muito mais do que apenas análises racionais, ela vai exigir comunidade. Então, em outras palavras, o ser humano, diante da dor, ele não busca apenas explicações, mas ele também busca sentido e consolo, algo que as perspectivas seculares elas raramente conseguem oferecer. Então, as análises filosóficas, quando elas reduzem o sofrimento a mera causas sociais ou naturais, elas não vão conseguir então corresponder à experiência real das pessoas que sofrem, das pessoas que estão passando por determinado tipo de sofrimento. E aí o Friedman vai dizer que a cultura secular, por enfatizar o indivíduo, ela não consegue dar esse suporte porque é a coletividade ou a comunidade que vai ajudar essa pessoa a suportar o sofrimento, e o secularismo ele não possui esses recursos. O terceiro tópico deste capítulo 3 também inicia-se com uma pergunta. O ateísmo é uma bênção? Ele vai trabalhar um artigo publicado por uma escritora ateísta chamada Susan Jacoby, a qual, em resposta a essa matéria do Samuel Friedman, do The New York Times, defendeu que o ateísmo ele é muito melhor do que a crença religiosa diante do sofrimento, porque ele é libertador, já que elimina a pergunta por que Deus permite o mal. A Susan ela vai lembrar que ela se tornou ateia após presenciar um bebê definhar até a morte devido a uma doença chamada poliomielite, enquanto ele se agarrava à vida em um ventilador pulmonar. E ela diz que diante dessa situação, no hospital, ela questionou sua mãe por que Deus poderia fazer aquilo com um garotinho. E a mãe dela disse que o pastor disse que Deus tinha as razões, mas ela não conseguia ver nenhuma razão para aquilo. Então ela diz que é diante do sofrimento que ela se vê obrigada a ressaltar que o ateísmo tem muito mais a oferecer do que as religiões e a fé. Isso está baseado em duas coisas. Primeira, ela diz que já que o ateu não acredita em Deus, diante de uma tragédia, em lugar da dúvida, da confusão que, segundo ela, certamente vai se abater sobre aqueles que creem, os ateus eles podem cuidar das vítimas e trabalhar para que essas catástrofes elas não se repitam. E segundo, ela vai dizer que o ateísmo pode sim oferecer consolo àqueles que sofrem, inclusive a perda de um ente querido, a dor do luto, porque o ateísmo tem como consolo a ideia de que a morte é o fim do sofrimento. Portanto, as pessoas não devem chorar por aqueles que morrem, já que a morte encerra simplesmente o ciclo da vida. Em contrapartida a esse argumento da Susan Jacoby, o Timothy Keller vai apontar então a fragilidade dessa visão secular ateística a partir de 3 pontos. O primeiro ponto, ele vai dizer que o problema do mal, ele não foi muito sentido pela maioria das pessoas, até que esses grupos, ou alguns grupos, começaram a viver aquilo que a gente falou no capítulo 2, que ele denomina de referencial imanente. Ou seja, o ser humano se torna o centro de todas as coisas, que é a mentalidade secular hoje, e as pessoas passam a valorizar então a razão individual e essa confiança nos próprios poderes de estruturação moral é que vai levar então as pessoas a duvidarem de Deus, mas que inicialmente as coisas não estavam e não eram dessa forma. Segundo, o Keller vai dizer que embora alguns sistemas religiosos, como o karma ou o hinduísmo, eles realmente possam levar a uma passividade diante do mal. Então ele vai concordar parcialmente com o argumento da Susan Jacoby. Mas ele vai dizer que, na verdade, os maiores movimentos de justiça social, como por exemplo aquele liderado por Martin Luther King, nasceram da fé cristã. E aí ele vai mostrar então que a religião, ao contrário do que ela sugere, não paralisa para trabalhar e para melhorar o mundo, mas na verdade pode sim inspirar uma transformação social. Além disso, o Timothy Keller também vai destacar que o ateísmo ele não possui qualquer base moral objetiva para definir o que é justiça e o que é injustiça. Porque padrões éticos e morais eles têm certas bases claras, e essas bases elas estão alicerçadas nas fontes da autoridade que a religião reconhece, por exemplo, Deus. Então, desse modo, o ateísmo ele não consegue resolver as grandes questões sobre o que é justiça e qual deveria ser a nossa vida
diante de problemas sociais, qual deveria ser a nossa visão de sociedade justa, já que ele não tem padrões morais objetivos. Tudo é relativo, tudo é subjetivo. Cada pessoa pode ter uma visão individualizada do que é justiça e de como deveria se comportar. Terceiro, ele conclui dizendo que frases como as de Epicuro ou do orador agnóstico Robert Ingersoll, "a morte encerra o sofrimento", soam brutais demais diante de perdas reais. E aí, relembrando as palavras do filósofo francês Lucifer Ferrer, o Keller diz que não faz muito sentido mencionar uma situação em que somos despidos de todo amor, de tudo que dá sentido e significado à vida, e dizer para as pessoas que elas não devem ter medo disso. E aí, ele conclui dizendo que o consolo do secularismo, de que os mortos não sofrem, parece tênue se comparado ao consolo da ressurreição que o cristianismo ele oferece. Muito bem, chegamos então ao quarto tópico, que é denominado o sofrimento e a busca pelo espiritual. E é um tópico bastante interessante porque o Timothy Keller ele vai relatar a experiência de um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto nazista, e ele observou como a fé manteve muitos judeus lutando pela vida e mantendo as esperanças mesmo diante de tanta crueldade nos campos de concentração nazista, algo que não ocorria com aquelas pessoas que não criam em nada, que simplesmente eram pessoas, por assim dizer, secularizadas. E aí o Franklin, que é esse psiquiatra, ele vai dizer que muitos judeus que criam em Deus, eles tinham um sentido maior para viver, e eles se apegavam a isso como um meio de sobrevivência. E isso era um contraste muito claro com relação àquelas pessoas que simplesmente viviam ou existiam, ou que viviam a vida em busca apenas de prazer ou de felicidade, como é o ideal da visão secularista. E aí, segundo esse psiquiatra, já que a fé era a única maneira de sobreviver aos horrores dos campos de concentração, ele diz que frequentemente muitas pessoas que eram secularizadas ou até mesmo religiosas nominais acabavam se voltando para a fé tão logo elas se deparavam com a crueldade daqueles campos. E aí ele faz uma observação muito interessante, que é, ao invés do sofrimento levar essas pessoas ao ateísmo, acabava na verdade levando-os até a fé. Em seguida, ainda nesse mesmo tópico, o Keller vai apresentar alguns relatos do livro escrito por um cara chamado Andrew Solomon. E esse escritor, ele entrevistou diversas famílias com filhos deficientes, para mostrar, com o objetivo de mostrar como a religião ela é central nesse processo de aceitação e ressignificação do sofrimento. E aí o Solomon, em determinada parte do seu livro, ele diz que o enigma principal dessa obra, desse livro, é que quase todas as famílias que são descritas no livro, elas são gratas pelas experiências que antes elas teriam evitado a qualquer custo. E aí ele diz que isso claramente se encaixa no melhor entendimento das culturas antigas sobre os doces usos da diversidade do sofrimento, não como uma interrupção de uma história de vida, mas na verdade como parte vital de uma vida boa. E aí o Timothy Keller vai concluir esse argumento dizendo que sem uma visão espiritual da vida, como a visão secularista tem, apenas de maneira material, as pessoas elas tendem a reduzir o ser humano às suas capacidades funcionais, ou seja, às suas capacidades psíquicas, mentais e físicas. Ao contrário disso, a fé cristã ela afirma que todo ser humano tem uma alma, tem dignidade, independentemente de quaisquer deficiências. O que o Keller quer dizer? Que as famílias cristãs, as pessoas que tinham uma religião ou se apegavam a algo espiritual, elas tinham muito mais facilidade em lidar com o sofrimento causado por aquelas pessoas que acabam por ter filhos ou parentes deficientes. Nesse processo de aceitação e ressignificação do sofrimento, algo que não era tão comum ou tão frequente ou tão natural nas pessoas que tinham uma visão secularizada, já que dentro do secularismo não se preza nada de espiritual, apenas material, e tem-se a tendência de reduzir o ser humano às suas capacidades funcionais. Então, uma vez que você tem uma pessoa deficiente, que não tem todas as suas capacidades funcionais, obviamente as pessoas querem evitar esse tipo de sofrimento. Mas a fé cristã, ou a fé como um todo, ela afirma sim, principalmente a fé cristã, que todo ser humano ele tem uma alma e tem dignidade,
independentemente de quaisquer deficiências que ele possua. O quinto tópico, ele recebe um título que é bastante parecido com o título do capítulo. Ele se chama O Fracasso da Perspectiva Secular. E aqui nesse tópico, o Keller vai criticar mais uma vez a visão secular e dizer que ela, ao reduzir o sofrimento àquilo que se denomina de vitimização social, ou seja, o sofrimento é causado por desigualdades sociais, na verdade, os secularistas eles acabam por ignorar a complexidade do sofrimento, porque existem inúmeras causas que podem levar uma pessoa a sofrer, e essas causas muitas vezes elas transcendem questões sociais e materiais, e as religiões são o único caminho de você perceber, né, essas verdades, porque para muitas religiões o sofrimento pode estar ligado ao destino, ao pecado, ao acaso ou algum tipo de luta espiritual, e essas explicações elas não cabem numa visão unicamente materialista ou secularista. O Keller vai dizer então que ele entende o porquê que o secularismo ele coloca tanta ênfase no aqui e agora deste mundo. E a razão é que o secularismo, né, o materialismo, ele não tem outra felicidade, outra esperança a oferecer àqueles que o aderem. Porque na visão secular, se você não encontrar felicidade nesse mundo, não existe mesmo nenhuma esperança ou felicidade para você, já que tudo que existe é esse mundo visível e esse mundo palpável. Assim, citando o John Gray e o Ernest Becker, o Keller vai dizer que a secularidade ou o secularismo ele é realista e, na verdade, são as religiões que lidam melhor com essa crônica angústia humana a oferecer uma esperança que transcende esse mundo, que transcende esse século, que transcende essa era que está relacionada a uma era por vir, um mundo por vir. O sexto tópico do livro é denominado a expansão do ego. Esse é um tópico em que o Timothy Keller ele vai apresentar uma análise de André Del Blanco, que é um historiador cultural, que vai falar sobre a evolução cultural nos Estados Unidos e como essa evolução ela progrediu de um foco em Deus, passando por um foco na nação americana, até chegar no ego individual ou naquilo que o Keller já falou no capítulo anterior, que é o self isolado. Então, de acordo com esse historiador, Del Blanco, esse foi o primeiro passo para que houvesse então uma secularização da sociedade americana, já que essa mudança ela deixou a sociedade mais vulnerável ao sofrimento, porque o eu isolado, ou self isolado, ele não tem forças para suportar dores profundas e somente razões maiores que o próprio indivíduo podem dar suporte verdadeiro em meio à dor. O Del Blanco, então, ele vai apontar duas outras consequências que foram trazidas pelo secularismo como consequência desse abandono a Deus. A primeira ele vai dizer que foi a gratificação imediata como um símbolo de vida próspera. E aí ele diz que, como isso ocorreu, a devoção a Deus e qualquer outra coisa que cheire patriotismo americano se tornaram motivo de chacota entre essas pessoas que se dizem pessoas de perspectiva mais avançada. E segundo, ele vai dizer que houve então a extinção do conceito de culpa, pois não existe motivo para uma pessoa se culpar num mundo em que nada transcenda essa própria pessoa, ou seja, nada transcenda a si mesma. Se não existe um Deus que você deve prestar contas a ele, então não há motivo para você se culpar por algo que você tenha feito, desde que você entenda que aquilo é correto dentro da sua perspectiva. No final desse tópico, o Keller então vai relembrar as palavras do psiquiatra Viktor Frankl, que observou que nos campos de concentração, as pessoas que eram juízes da própria moralidade e do próprio sentido, elas não tinham uma causa pela qual morrer e, portanto, nada também pelo que lutar, pois quando a vida lhes roubava a liberdade, nada mais restava a essas pessoas. E aí, o Viktor Frankl conclui que quando o sentido da nossa vida não ultrapassa a felicidade pessoal, o sofrimento pode trazer consequências nefastas, inclusive, que podem levar um indivíduo até a cometer suicídio. O sétimo tópico deste livro é chamado Uma Narrativa Diferente, o cristianismo. É nele que o Keller vai tentar demonstrar o contraste entre o cristianismo e o secularismo no tocante ao sofrimento. Então o Keller vai dizer que enquanto no secularismo as pessoas evitam a dor e buscam eliminá-la a qualquer preço, o cristianismo, por outro lado, a incorpora na história da redenção.
Então, dentro da perspectiva cristã, o sofrimento não é um acidente, ele não é um acaso, mas ele é parte de um caminho de transformação. Aqui o Keller vai apresentar um relato muito interessante, né? Ele vai apresentar o exemplo de um casal que decidiu dar continuidade na gestação e acolher um filho com síndrome de Down, mesmo após os médicos, na verdade um médico, né, o advertir sobre as consequências nefastas de ter um filho especial e o médico claramente orientá-los a deixar que a natureza seguisse o seu curso. O Keller conta o relato de um casal que descobriu que o filho teria síndrome de Down e o médico ele recomendou abertamente, né, que eles deixassem o filho morrer, que os pais deixassem a vida seguir o rumo natural, porque seria muito difícil para eles terem um filho com síndrome de Down e eles acabariam por expor os outros filhos a uma situação extremamente desagradável, né? E aí, os pais decidiram que não, que eles teriam aquele filho, porque ao invés de enxergá-lo como um fardo a ser carregado, uma limitação à felicidade conjugal do casal, eles viram-no como um chamado de Deus ao amor e ao aprendizado. Inclusive, nessa própria ocasião, o médico ainda suplicou, né, ao pastor, que era amigo do casal e que estava presente, para que colocasse um pouco de juízo na cabeça deles. Mas como disse esse pastor mais tarde, o casal ele estava raciocinando, embora o raciocínio deles fosse estranho ao médico, porque na narrativa cultural dominante, que foi refletida no pensamento do médico, palavras como sofrimento são palavras irremediavelmente negativas, porque na verdade o que importa é evitar a dor a todo custo. E uma vez que o valor de nossas vidas é reduzido a nada se nós não somos felizes e não realizamos nossos desejos, então nada faz sentido. Porém, diz o Keller, né, enquanto a secularidade ela tenta evitar a dor e o sofrimento de qualquer forma, a fé cristã entende que o sofrimento ele pode ser instrumento de Deus para o nosso amadurecimento e um meio de manifestação do amor de Deus. Então, concluindo o tópico, o que o Keller vai dizer? Que o sofrimento, diferentemente da visão secular, ele se encontra no âmago da narrativa cristã. E ele resulta diretamente da nossa rebelião contra Deus. E mesmo assim, ele foi o meio que o próprio Deus, em Jesus Cristo, usou para trazer salvação e vir resgatar o mundo. Então, Keller diz que o modo de nós enfrentarmos o sofrimento é uma das maneiras mais importantes de nós nos tornarmos nobres, semelhantes a Cristo, né, santos e felizes, e também representa uma forma vital de testemunharmos ao mundo o amor e a glória do nosso Salvador Jesus Cristo, pois foi assim que Deus manifestou o seu amor, trazendo Cristo para morrer numa cruz por amor a todos nós. Chegamos então ao 8º tópico deste capítulo, e que para mim é o tópico mais interessante. Ele é chamado O Chamado à Humildade, a história de Naamã. O Keller ele vai apresentar a narrativa bíblica descrita em segundo Reis, né, no segundo livro de Reis, para mostrar como é que o sofrimento ele pode desmontar o orgulho humano e conduzir as pessoas a uma dependência de Deus. Só para contextualizar, o Naamã ele era um general, ele era rico e poderoso e comandava o exército sírio. Só que ele estava sofrendo de uma doença terrível que era uma lepra, e essa lepra estava consumindo ele pouco a pouco. Só que Naamã ele ouviu falar sobre o Deus de Israel. A escrava que morava em sua casa, ela falou que lá em Israel havia um profeta e ele servia um Deus poderoso. E aí Naamã vai até o rei da Síria, pede uma carta e viaja até Israel levando essa carta em mãos, e era uma carta extremamente ameaçadora, que pedia que o rei de Israel curasse Naamã. Quando o rei de Israel recebeu essa carta, ele rasgou as próprias vestes, porque ele achou que o rei da Síria estava buscando uma ocasião para implementar uma guerra contra ele, porque somente Deus é quem tinha o poder de curar, de tirar a vida de alguém ou de dar vida. E aí, o Keller diz que o Naamã, ele buscava cura por meio do poder e da riqueza, mas aí ele foi confrontado por Deus para ele perceber a sua incapacidade e o quanto ele precisava de Deus para poder ser curado. Keller diz então que, diante dessa narrativa, o mundo ocidental inteiro precisa ouvir a exclamação do rei de Israel. Porque ao nos depararmos com o sofrimento, muitas vezes nós achamos que a solução está nas mudanças políticas,
na técnica psicológico-terapêutica, nos avanços tecnológicos. Só que, na verdade, a escuridão do mundo que nós vivemos, ela é profunda demais para ser dissipada por coisas dessa natureza. A nossa arrogância, nós cometemos o erro de acreditar, assim como Naamã, que nós temos a capacidade de controlar e derrotar a escuridão desse mundo por meio de conhecimento ou técnicas, mas na verdade somente Deus ele tem esse poder, porque a dor e o sofrimento neste mundo estão em causas muito mais profundas, que são causas que possuem raízes espirituais. Então não dá para nós reduzirmos a simplesmente causas empíricas e materialistas. E aí o Keller vai citar uma frase do Tolkien no livro do Senhor dos Anéis, o qual ele diz assim: após uma derrota e uma trégua, o mal sempre toma outra forma e desperta novamente. O que o Keller está querendo dizer? Que não importa o que nós façamos, o sofrimento humano e o mal eles não podem ser erradicados por meio de técnicas humanas. E mesmo é possível perceber que mesmo quando nós nos empenhamos no máximo para impedi-los, eles simplesmente tomam outra forma e crescem de um jeito novo. Então, para enfrentar esse tipo de dor e sofrimento, nós precisamos mais do que recursos terrenos, nós precisamos de recursos espirituais. Um outro ponto interessante que o Keller vai destacar nesse tópico é que o sofrimento pelo qual Naamã passou acabou levando ele à salvação. Então, o que Naamã buscava era uma cura, e ele não apenas foi curado fisicamente por Deus, mas também ele passou a desenvolver, depois de ser curado por Deus, um relacionamento, porque a sua alma acabou ficando repleta de graça e de alegria. E o que o Keller vai dizer? Que embora a história de Naamã não seja uma justificativa para o sofrimento, ou também não explique o porquê Deus permite o sofrimento, um dos ensinos mais importantes da Bíblia é que praticamente ninguém alcança a grandeza ou encontra Deus sem passar pelo sofrimento, sem que a dor apareça em sua vida como um tipo de cheiro que desperta essa pessoa para fatos relacionados a ter uma vida e um coração integre a Deus, coisas para as quais, enquanto nós vivemos felizes, nós não conseguimos perceber porque estamos cegos. Concluindo o tópico, o Keller vai então mostrar para nós como a história do sofrimento de Naamã acaba por nos conectar a Jesus Cristo. E ele diz que por razões que nós não somos capazes de entender, por razões que transcendem a nossa razão, o nosso entendimento, nem mesmo Jesus Cristo ofereceu salvação e graça sem sofrimento infinito na cruz. E aí o Keller diz que da mesma forma que Jesus Cristo nos amou bastante para enfrentar o sofrimento com longanimidade e coragem, nós temos então que aprender a confiar nele o suficiente para fazermos a mesma coisa. E assim, como a fraqueza e o sofrimento de Cristo, enfrentados dessa maneira, resultaram em ressurreição, o mesmo também pode acontecer conosco, se nós crermos em Deus. Finalmente chegamos então ao último tópico desse capítulo, que é o tópico 9. Ele traz o testemunho, uma história de vida de uma mulher chamada Kendra, como de costume sempre. No último tópico do capítulo, o Keller traz um testemunho pessoal para ajudar a solidificar as doutrinas que foram trabalhadas e mostrar como pessoas reais, de verdade, elas têm lidado ao longo do tempo com o sofrimento dentro de um campo de visão cristão. E aí, nesse último tópico, ele traz a história de vida de uma mulher chamada Kendra. A Kendra era uma psicoterapeuta e ela, depois de um longo tratamento médico, acabou, durante a gestação, perdendo o seu filho. E aí ela fala que durante esse período de perda, de luto, ela experimentou uma dor muito profunda e um vazio muito grande, que às vezes fez ela realmente questionar se Deus a ouvia ou se Deus a estava olhando. Mas também diz que foi nesse momento de tristeza e de amargura que ela conheceu Deus de maneira transformadora. E ela diz que um dos pontos cruciais para ela poder lidar com esse sofrimento, com essa perda, foi a comunidade cristã ajudando nesse processo. Aí lembrando do que o Keller tinha falado lá atrás, sobre teologia e comunidade, duas coisas que o secularismo não podem oferecer. E aí a Kendra ela diz que ainda hoje ela carrega algumas cicatrizes da perda que ela teve naturalmente, mas que essas cicatrizes se tornaram para ela um sinal de
maturidade espiritual. E aí ela diz que o sofrimento, quando ele é vivido com fé, ele pode abrir espaço para novas perspectivas e abrir espaço para relacionamentos mais autênticos, para o amor e até mesmo, né, para a esperança. Ela destaca então que depois de muito tempo ela passou a entender que em meio a toda aquela situação Deus estava com ela e chegou à conclusão de que, embora Deus não nos exima de passar por sofrimento e permita que alguns infortúnios nos sobrevenham, Ele jamais nos abandona e também não nos impede de ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele durante esse momento. E aí ela diz que foi justamente nessa circunstância que o seu relacionamento com Deus, né, a sua relação com Deus, crescia de maneira diferente, e ela falou que Deus se tornou cada vez mais real para ela, porque Deus a estava atraindo para Ele, mesmo em meio a tantas dúvidas e tantos questionamentos. Ela fala que chegou à conclusão que Deus estava de fato com ela na escuridão. Embora Ele não tenha a livrado da escuridão, Ele estava com ela na escuridão. Ela conclui dizendo então que as palavras do salmista: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido", no Salmo 34, verso 18, carregaram ela durante todos aqueles dias e meses em que ela buscava uma cura para a alma, ao perceber que Deus estava com ela de fato na escuridão, mesmo em meio a tantas dúvidas, tantos questionamentos. Deus estava atraindo ela e sendo o refúgio que ela precisava. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao término desse capítulo 3 do livro do Timothy Keller, o capítulo O Desafio à Perspectiva Secular. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na semana que vem nós então entraremos no último capítulo dessa primeira parte do livro. O livro é dividido em 3 partes. Nós estamos trabalhando a primeira parte, que é a parte Entendendo a Fornalha. Essa parte ela é constituída por 4 capítulos. Nós já passamos pelo capítulo 1, As Culturas do Sofrimento, pelo capítulo 2, A Vitória do Cristianismo, pelo capítulo 3 hoje, O Desafio à Perspectiva Secular, e na próxima semana nós veremos então um dos problemas viscerais, que é o problema do mal e do sofrimento. O capítulo 4 é um capítulo bastante especial e acredito que seja o capítulo mais importante dessa obra. Quando digo isso, quero dizer pelo fato de que o Timothy Keller ele vai lidar com um dos problemas mais difíceis, mais delicados, mais complexos dentro da teologia cristã e até mesmo dentro da filosofia, que é o denominado problema do mal. O problema do mal ficou bastante conhecido após o dilema proposto por Epicuro de Samos, um filósofo que viveu 340 anos antes de Cristo, no qual ele tenta criar uma contradição entre o amor e o poder de Deus e o sofrimento no universo. As antigas perguntas do Epicuro de Samos, de acordo com algumas pessoas, a antiga pergunta de Epicuro sobre os atributos de Deus continua sem resposta. Epicuro de Samos disse: se Deus deseja impedir o mal, todavia é incapaz disso, então ele é impotente. Ele é capaz, mas não deseja fazê-lo, então ele é malevolente. Ele é capaz e está disposto, então por que o mal acontece?